Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma escola bíblica online. E é um grande prazer estar com você aqui novamente, você que sempre está nos acompanhando. Aproveite e faça a inscrição no nosso canal, para que cada vez que fizermos uma nova postagem, você possa ser notificado. Então, vamos lá. Um grande prazer, como já disse, estar aqui com cada um de vocês. Como sempre, neste ano, estamos iniciando com a leitura desse seguinte texto. Muito se fala como se deu o início da humanidade com as suas respectivas civilizações. Por mais que os historiadores e arqueólogos busquem sempre novas respostas diante de várias descobertas, é notável também que tais descobertas apenas reafirmam os registros do livro de Gênesis. Com base nesta leitura, nós estamos então estudando durante todo este ano essa revista, a revista Fundamentos da Fé. Durante todo esse ano de 2020, nós estamos estudando, dividimos o livro de Gênesis em 4 partes. A primeira parte, nós estudamos do capítulo 1 ao 12. A segunda parte, do capítulo 13 ao 25. E a parte 3, do capítulo 26 ao 38. E a parte 4, nós estaremos estudando do capítulo 39 até o 50. Vamos então. Hoje, domingo, nós estaremos estudando a lição 8. Hoje, dia 30 de agosto de 2020, e hoje nós estaremos analisando o capítulo 33 de Gênesis. Vamos lá, então. Como sempre, a gente inicia com a leitura do livro de Gênesis. Nós vamos fazer a leitura, logo após a gente fará também uma oração. Vamos lá, então. Gênesis 33. E levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel, e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José, os derradeiros. Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E estou com ele até que o tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor, sabe que estes filhos são tenros,
e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante da face do teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia para o seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou-se ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Vamos, neste momento, orar e falar com Deus. Convido você agora, oremos e busquemos ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Amado Deus, ó Deus de Israel, Deus dos santos profetas, nós engrandecemos o Senhor nesta hora e te louvamos, Senhor, pela graça, pela bondade, Senhor, da tua santidade. O Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e louvor para sempre. Ó Deus, que a cada dia, Senhor, a tua bondade e benevolência esteja sobre nós. Livra-nos de todo o mal e conserva-nos, Senhor, na tua presença eternamente. Eu oro agora, Senhor, por todas as pessoas que estão acompanhando agora esta escola bíblica. Abençoa sua casa, abençoa sua família. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos aprender ainda mais. Que hoje, ao estudar Gênesis 33, possamos ser inspirados, Senhor, a realizar as pazes, Senhor, com aqueles que porventura, Senhor, não tenhamos vivido bem. Que saibamos e aprendamos, Senhor, a exercer o perdão, a dissipar e destruir todo o ódio. Ó Deus, receba o nosso clamor nesta hora, receba as nossas súplicas, pois nós engrandecemos ao Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor Jesus, para que esta palavra, Senhor, modifique corações, para que esta palavra traga alento, alegria, satisfação em cada vida, Senhor. É isso que nós rogamos ao Senhor. E nós te louvamos hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus tocou-me, demais encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
Então, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente prossegue aqui com a nossa escola bíblica online. E nós vamos agora iniciar o estudo, analisando Gênesis 33. Vamos lá. A introdução diz o seguinte: nesse capítulo nós vemos o cumprimento prático da verdade revelada em Provérbios 16:7. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles, com seus inimigos. Nós vemos agora Jacó se inclinando diante de Esaú, não mais em razão do temor que teria dele, mas pelo fato de dar-lhe a devida reverência como irmão mais velho. Isso é algo muito importante para ser compreendido e vivido. O fato de Deus nos engrandecer não significa que devamos exercer domínio sobre os outros com orgulho e arrogância. Ao contrário, isso deveria nos tornar mais humildes, reconhecendo a bondade de Deus para conosco e nos levar a cumprir a norma bíblica de considerar os outros superiores a nós mesmos. Para entendermos melhor este capítulo, vamos estudá-lo em 3 diferentes abordagens. Então, vamos lá. A primeira abordagem, a submissão necessária. Quando vivemos de fato a ordenança de sermos submissos uns aos outros, então se vê melhor entre nós a manifestação do poder de Deus, pois não haverá o risco de nos desviarmos em ciúmes, vaidades, orgulhos e outros pecados correlatos que são o oposto de um espírito manso e submisso. Este bom exemplo é visto por nós na atitude de Jacó em relação ao seu irmão. Aquela atitude possibilitou que Esaú fosse pacificado pelo Espírito do Senhor e fosse movido de bons sentimentos em relação a Jacó, tendo também Deus impedido qualquer operação dos espíritos das trevas naquele momento sobre a sua vida, de forma a gerar nele maus pensamentos e sentimentos. Por isso Jacó disse que havia visto a face do seu irmão como a face de Deus, isto é, ele havia reconhecido que foi a ação de Deus sobre ele que havia lhe dado aquela boa disposição para com ele. O tópico 1.2, ele fala com relação à prudência. Esaú era uma prova viva de que o Senhor havia ouvido e respondido favoravelmente às suas orações. Esaú se ofereceu para ser o guia e companheiro de Jacó em sua viagem, mas ele recusou pelo motivo de poupar o seu rebanho e de não forçar as muitas crianças que estavam com ele. Aqui ele deixa um bom exemplo de prudência, de ternura, que deveria ser imitado por aqueles que têm o encargo de dirigirem os jovens nas coisas de Deus. Eles devem ser dirigidos, em princípio, com tarefas pesadas na obra do Senhor, mas conduzidos com aquilo que possam, na verdade, suportar, tornando tarefas fáceis e agradáveis para eles e também o quanto possível. Cristo, o bom pastor, procede assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O tópico 1.3 diz: a primeira abordagem sobre o reencontro, ela trata o seguinte: Jacó vê Esaú se aproximar com as tropas de homens armados e não sabemos o que se passou na mente dele. A Bíblia não registra isso. Será que Jacó sentiu paz, sabendo que Deus o tinha ouvido? Ou ele ficou temeroso e ansioso?
Por que ele organizou a família daquela maneira? Isso era apenas protocolo ou ele estava protegendo os seus favoritos? Jacó fez todo o possível para assegurar a paz com Esaú. Ele foi generoso para com Esaú, cumprindo, de acordo com o que está em Provérbios 21:14. Ele orou e usou palavras brandas, conforme Provérbios 15, versículo 1. Como também se aproximou com humildade, nós também devemos trazer todo ou fazer tudo possível para promover a paz sem comprometer a verdade. A referência para isso é Romanos 12, versículo 18. E vemos que, como diz Provérbios 15:1, a palavra branda, né, ela, na verdade, ela modifica os corações. E Jacó fez isso. Isso significa que nós precisamos aprender muito com o gerenciamento de conflitos. O tópico 2, ele passa para a segunda abordagem sobre o reencontro. E o primeiro subtópico, ele trata sobre a segunda abordagem desse reencontro, dizendo o seguinte: Jacó ficou feliz quando soube que Esaú não estava bravo e que o amor fraternal havia voltado. Não há dúvidas de que Deus trabalhou no coração de Esaú como resposta às orações de Jacó. Aquela oração feita lá em Gênesis 32, versículo 28. Ambos usaram de sabedoria em não mencionar os problemas do passado. Muitas pessoas nunca aprendem a arte de abandonar os comentários que incitam provocações. Há sempre aquela pessoa que sempre está voltando às coisas do passado e sempre retornando ao ponto inicial dos seus conflitos. Note como Jacó estava ansioso para que Esaú recebesse o presente dele. Nos tempos antigos, os presentes eram sinal de boa vontade. Ele saberia, então, pela recusa dos presentes, qual seria a intenção de Esaú. Olha só a inteligência de Jacó, né? Continuando. 2.2, sinceridade demonstrada entre ambos, tanto Esaú como Jacó. Esaú queria viajar com Jacó. Entretanto, Jacó sabia que viajar com seus filhos, mulheres e gados exigia lentidão. E isso seria irritante para aqueles homens. Esaú então sugeriu deixar um grupo de homens para protegê-los. Mas Jacó, da mesma forma, declinou da oferta e a considerou desnecessária. Esaú foi sincero com tudo o que falou e parecia um bom amigo. Infelizmente, ainda que algumas pessoas tenham certas qualidades de caráter diante de Deus, elas são profanas, ou seja, elas são mundanas. Ou seja, no caso de Esaú, mesmo que ele tenha se demonstrado ali, mas a gente sabe que, na verdade, Esaú, as suas práticas durante muito tempo foram práticas longe do Senhor. Aparentemente, Jacó queria escapar de Esaú, né? Quando você lê, você tem essa aparência. Aparentemente, você entende assim. E por que isso? Ele sabia que os seus caminhos conduziriam para diferentes direções. Jacó tinha esse entendimento. Ele queria reconciliar com seu irmão, porém não necessariamente viver ou conviver com seu irmão. O tópico 2.3, ele fala com relação à adoração pública. Essa parte é o seguinte, analisando essa parte. Não sabemos por que Jacó parou antes de chegar ao Monte Seir. A Bíblia não diz exatamente. O certo é que em Sucote,
ele construiu uma casa e cabanas para o seu gado. Sucote significa tendas. Siquém é o nome de uma cidade e do filho de um príncipe. Nesta cidade, Jacó comprou um pedaço de terra. Alguns pensam que ele queria possuir um pedaço de terra em Canaã. Na verdade, note que neste lugar ele edificou um altar para Deus e chamou o nome daquele lugar Deus, o Deus de Israel. Aqui Deus foi publicamente adorado e confessado por Jacó e por toda aquela comitiva que estava com ele. A adoração pública foi sempre uma marca da piedade verdadeira. Louvado, então, seja o nome do Senhor. Passemos, então, para a terceira abordagem do capítulo 33 de Gênesis. 3.1. A terceira abordagem sobre o reencontro. A gente analisa o seguinte: o temor e tremor. Jacó encontrou-se com o irmão que se lhe tornara um estranho e prostrou-se diante dele 7 vezes. Ou seja, ele andava um pouco, prostrava-se, andava mais um pouco, prostrava-se novamente e fez isso 7 vezes até chegar próximo a seu irmão. Assim indicava sua completa subserviência, né? Nesses registros aí do versículo 4 até o 11 do capítulo 33. Esaú, de sua parte, revelou um espírito generoso e magnânimo, quase bom demais para ser verdade. Ou seja, alguém que durante muito tempo perseguiu o outro para matar e de repente mostra-se alguém, né, de bom coração. Ele alimentara a hostilidade contra Jacó e trouxera 400 homens fortes com ele, como se planejasse executar as suas ameaças. No entanto, né, ele não fez. Seu coração fora mudado. Deus transformara seu ódio em magnanimidade. Encontrou-se com Jacó cheio de compreensão, perdão. Nos 20 anos que havia se passado, a mão de Deus, que tudo controla, e operar então mudanças nos dois homens. Agora, aquele que tão recentemente fora humilhado diante de Deus, encontrou o seu caminho aplanado. Ou seja, em toda a história de Jacó, durante todo aquele momento, é o momento em que a vida dele, vamos dizer assim, segue-se sem muitos conflitos e sem muito problema. Ele estava, a perspectiva de Jacó para este encontro, né? A perspectiva de Jacó para esse encontro não era lá das melhores. Porém, nesse momento aqui, Deus mostra para ele que tudo deu certo. Que coisa maravilhosa. Muitas vezes também a gente na nossa vida fica preocupado com determinadas situações, achando que tudo vai dar errado, né? E dizem aí que mais de 90% das coisas que a gente julga que vai acontecer de ruim, acabam, na verdade, não acontecendo. E principalmente no caso de Jacó, porque ele estava confiando no Senhor. 3.2. Os presentes como símbolos de paz. Os presentes de Jacó e as boas-vindas sinceras e afetuosas de Esaú foram a prova de que os dias futuros trariam novas vitórias para o reino de Deus. Aqueles homens não lutariam nem se matariam. Embora Jacó não aceitasse a generosa oferta da proteção de Esaú, nem o seu insistente convite a que fosse para o Monte Seir, apreciou grandemente o espírito magnânimo do seu irmão. Esaú provara que era capaz de perdoar e esquecer. Os irmãos separaram-se em paz. Que bom, né? Em Sucote, como a gente já viu, a palavra Sucote significa cabana. Jacó, com o seu grupo, encontrou um lar. Está registrado isso no versículo 17.
chegou até construir ali uma casa. Sucote era uma magnífica região montanhosa no lado oriental do Jordão, ao norte de Jaboque, o Vale de Jaboque. O tópico 3.3, ele trata sobre a questão em que houve paz e tranquilidade entre os irmãos, Esaú e Jacó. Não temos provas conclusivas quanto ao tempo que Jacó ficou em Sucote, ou seja, a Bíblia ela não relata isso, quanto tempo ele passou ali. Pode ter sido muito tempo. Depois de fazer as pazes com Esaú, não precisava mais, então, se apressar, ele não tinha mais pressa. Até porque ele não sabia exatamente como seria, e esse era o motivo da pressa da viagem. Mas uma vez tendo encontrado, estava em paz, não havia pressa agora de peregrinar mais tempo. Apesar de atravessar o Jordão, provavelmente passou vários anos na região bem aguada, né, ao leste do rio. Isso se a gente analisar os versículos 18 ao 20. E passando então, provavelmente atravessando o nó, né, encontrou-se as redondezas de Siquém, onde Abraão acampara em sua primeira viagem à terra de Canaã. Siquém ficava aproximadamente 61,6, na verdade são 65 quilômetros ao norte de Jerusalém, no vale entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O poço de Jacó ficava ali, e Sicar não ficava muito longe. Jacó comprou algumas terras nas vizinhanças de Siquém e assim estabeleceu-se como proprietário em Canaã. Receberá ordens de retornar à terra de seus pais e ao seu povo, provavelmente significando que devia dirigir-se ao Hebrom, né? Lembrando de onde vem o nome hebreu. Certamente devia ter ao menos ido até Betel. É muito provável que também tenha acontecido isso. Ele aprenderia, então, que o povo de Siquém não seria uma boa influência para a sua família. Isso a gente vai ver um pouco mais adiante num acontecimento, vamos dizer assim, de certa forma trágico, né, na cidade de Siquém. A gente vai deixar isso para os capítulos anteriores que a gente estiver analisando. Então, chegou aqui o momento da nossa conclusão. A gente apresentou aqui 3 abordagens. Como sempre digo, essa abordagem aqui ela não é definitiva. Você pode ler e fazer também as suas próprias abordagens. A conclusão que eu chego até aqui e que exponho para você é o seguinte: é notável que, a exemplo de outros capítulos do livro de Gênesis, essa parte final de Gênesis 33, mais uma vez mostra um patriarca de Israel vivendo como peregrino e comprando um pedaço de terra em Canaã. Isso não deixa de nos ensinar que há o momento certo para todas as coisas dentro dos decretos eternos de Deus. No tempo oportuno, Deus entregaria aquela mesma terra aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, conforme as promessas de sua aliança. Louvado seja o Senhor. Convido você agora, vamos orar e agradecer a Deus pelo estudo de hoje. Amado e eterno Pai, oramos nesta hora e nós profundamente te agradecemos que possamos aplicar esta capacidade de perdoar e de viver em paz com os nossos semelhantes. Opera em nossas vidas, guia os nossos passos e abençoa todos nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, guarde você para sempre. Agradeço você a ter participado com a gente até aqui e acompanhe a gente todos os domingos
Todos os domingos a gente está aqui a partir de 9 horas da manhã. Então, que Deus abençoe e guarde toda a sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus.